A fantasia do estupro existe. Essa fantasia sexual, se eu realmente quiser falar sobre o meu estupro, preciso passar por isso. Trata-se de uma fantasia que tenho desde que era pequena. Diria que se trata de um vestígio do pouco de educação religiosa que recebi indiretamente, através dos livros, da televisão, das outras crianças na escola, dos vizinhos. As santas amarradas, queimadas vivas, os martírios, foram as primeiras imagens a me provocar emoções eróticas. A ideia de ser entregue, forçada, obrigada, era uma fascinação mórbida e excitante para a menina que então eu era. Depois disso, essas fantasias me acompanharam. Tenho certeza de que existem muitas mulheres que preferem não se masturbar, fingindo que isto não lhes interessa, a procurar saber o que as excita. Não somos todas as mesmas, mas eu não sou a única do gênero. Essas fantasias de estupro, de ser pega à força, em condições mais ou menos brutais, que tenho rejeitado durante toda a minha vida como masturbadora, isso não vem do nada, out of the blue. Trata-se de um dispositivo cultural onipresente e preciso, que predestina a sexualidade das mulheres a gozar de sua própria impotência. Quer dizer, da superioridade do outro e ao mesmo tempo a fazê-lo contra sua própria vontade, e não como putas que amam sexo. Na moral judaico-cristã, mais vale ser tomada à força do que ser tomada como vadia. Repetem-nos o tempo todo. Existe uma predisposição feminina ao masoquismo, e ela não surge dos hormônios ou do tempo das cavernas, mas de um sistema cultural preciso. Voluptuosa e excitante, essa predisposição é também prejudicial. Ser atraída por aquilo que nos destrói sempre nos separa do poder. No caso específico do estupro, ele coloca o problema do sentimento de culpa. Já que fantasiei com frequência sobre isso, sou corresponsável pela minha agressão. Para piorar as coisas, nós nunca falamos sobre essas fantasias. Sobretudo se fomos estupradas. Somos provavelmente muitas nessa situação. Ter vivido um estupro e ter tido fantasias desse tipo no passado. No entanto, só existe silêncio sobre essa questão, já que o indizível pode destruir sem impedimentos. Eu resolvi ler mais essa última parte desse capítulo, e não teria como eu não postar mais essa terceira parte desse vídeo. Ficou longo, mas é muito importante a gente conversar sobre isso. Há muito tempo eu tenho vontade de falar sobre fantasias sexuais, mas eu ficava ainda me sentindo um pouco exposta para falar sobre isso. E aí quando eu me deparei com a Virginie falando sobre mulheres que fantasiam estupros e mais pra frente são estupradas e se sentem culpadas pela própria agressão que elas sofreram, isso foi muito forte pra mim. E me fez pensar mais uma vez nessa questão das fantasias sexuais. E que muitas vezes, se você fantasia que você tá sendo abusada, agredida, forçada a qualquer tipo de coisa, e você realmente se excita com esse tipo de pensamento, é muito óbvio pra mim que isso é toda uma trama cultural que colocaram na gente. É exatamente como a Virginie diz, a gente deve se sentir melhor com o prazer do outro e com o nosso sofrimento. E isso não é genético, isso é cultural. Eu que também tive uma criação evangélica, eu tenho a sensação em mim de que, pra mim, lá dentro de mim, anos atrás, o sentimento era muito melhor quando eu não era responsável pela minha sexualidade, do que quando eu assumia que sim, eu tinha desejos, sim, eu tinha fantasias, sim, eu me excitava, eu sentia tesão, eu queria transar, e tudo bem. Não tinha problema eu ser uma mulher e querer transar. Só que quando você entra nessa lógica, você entra também na lógica do é melhor que o outro transe comigo, porque aí não sou eu que tô querendo. Eu continuo sendo angelical, eu continuo sendo pura, não sou eu que tô querendo, mas no fundo eu quero. Então pra eu conseguir transar, eu preciso que o outro tome essa iniciativa e abuse de mim. É louca essa lógica, né? Mas é fácil cair nela. Então é muito perigoso esse discurso de que a mulher que fantasia com uma agressão, a mulher que fantasia em ser estuprada, ela quer na vida real ser estuprada. Isso é muito louco. Vocês já tiveram esse tipo de fantasia? É bizarro. Dá medo mesmo. Você fala, por que eu tô pensando esse tipo de coisa? Da onde vem esse tipo de pensamento? E tem uma coisa que eu já li um pouco, mas agora eu não lembro exatamente onde, sobre
as fantasias que a gente tem, elas terem um entrelaçamento muito forte com aquilo que a gente mais tem medo na vida. Então, pessoas que têm medo de serem presas ou têm medo de perseguição na vida, às vezes elas têm a fantasia de serem amarradas, algemadas, chicoteadas, o sadomasoquismo, né, o BDSM, pode ter relação com isso. Ou mulheres que são feministas e lutam diariamente para que os abusos e estupros diminuam no mundo e tudo mais, elas fantasiam que estão sendo estupradas. Isso é muito louco, eu ainda não sei exatamente qual é a relação, mas eu tenho a sensação de ter lido isso em algum lugar. Bom, gente, e aí já tá ficando longo de novo, a gente vai encerrar agora o vídeo sobre este livro. Se você caiu nesse último vídeo aqui de paraquedas, saiba que tem ainda a parte 1 e a parte 2. Ambos eu vou deixar aqui no card pra vocês acessarem. E um beijo, vamos seguir com esse Veda, beleza? Até mais, galeras!